Olá, bom dia, bom dia! Mais um dia aqui de live, Gabriela. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre imagem virtual. Você sabe o que é imagem virtual? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre isso, né? Mas, precisamente para você entender, essa live é especificamente para mulheres. A gente vive sempre exigências extremas. E isso leva nós termos um problema de imagem, autoimagem, alguns chamam, e eu chamo de imagem virtual, devido a essas exigências extremas que a gente carrega conosco. E muitas vezes a gente não quer admitir isso. A gente sente vergonha de sentir isso. A gente acha que ninguém sabe disso. E na verdade, isso é um problema que muitas pessoas passam e passam às vezes em silêncio. E elas não compartilham com ninguém e elas acabam se sentindo sozinhas. Por quê? Porque muitas vezes a gente não é compreendida e a gente fica em silêncio. E aí a gente vai pro primeiro sintoma que eu falo, que é um sintoma de uma sensação de vazio, sabe? É uma sensação de insuficiência que você sente, sabe? Parece que sempre falta algo. E eu vejo que isso tá na sociedade. Eu vejo até minha filha, às vezes ela vem e fala: ai mãe, eu não sei, eu tô sentindo algo dentro de mim, alguma coisa, parece que é algo vazio. Eu não sei eu explicar que sensação, mas é uma sensação que não é muito boa, né? Uma sensação que tá faltando algo. E olha, ela tem 7 anos. E a gente começa a sentir então esse vazio doido, acaba não se sentindo às vezes tão bem, ou até se sente bem, mas fala: poderia ser melhor. Aí você vai e arruma a casa e fala: deve ser isso, vou organizar a casa, e continua ainda aquela sensação de vazio. E sempre parece que tá faltando alguma coisa. Não é mesmo? Isso já aconteceu com você? De sentir esse vazio, essa insuficiência dentro de você e que você não sabe distinguir da onde que ele vem? Eu tô até me sentindo bem, mas não como deveria. E a gente fica nisso, né? E às vezes a gente vai lá e faz as coisas que você se comprometeu, mas não comemora e já vai pro próximo. Porque aquilo tipo, tô fazendo. E vai pra próxima coisa. E essa sensação de vazio, ela só reforça dentro de você. E isso vai criando a nossa imagem virtual, né? Devido às vezes das exigências que a gente foi desde pequena implantado, mas também das coisas que a gente fazia
né? Tipo, de como nós interpretávamos o que a gente queria, né? E a gente vem tendo esse vazio, né? Que às vezes que nem falar o que será, né? A Terezinha falou. Por ser muito exigente, a gente cria uma imagem, além de virtual, uma imagem de perfeição. E essa imagem de perfeição a gente tenta sempre se encaixar dentro de algo ou de alguma coisa. Como assim, Gabriela? A gente acaba falando que tá sempre tudo bem, às vezes, as aparências, né? Pra tentar se encaixar em algum emprego, ou pra alguma situação, ou algum relacionamento. E a gente tenta se encaixar e a gente acha que é só aquilo que existe. E não. É que a gente acaba sintonizando naquele local. E daí a gente acaba que o quê? Como a gente é uma frequência, né? Que nem de rádio, a gente vai atrair as mesmas coisas, as mesmas circunstâncias, as mesmas pessoas do que que a gente está sentindo, elas estão sentindo, a gente só vai conectar. E aí a gente acha que o mundo é assim, que todo mundo é igual, que todo mundo passa por isso. Ou, né, a gente acha que ninguém passa, que nem eu falei ali, e a gente fica se escondendo e sentindo aquilo tudo sozinha e segurando pra si. E além disso, essa imagem que eu falo, a imagem virtual nada mais é que quando você fecha os olhos, qual é a imagem que você tem sobre você? Como que você se enxerga? Mas além disso, ela também é formada pelo que as outras pessoas que estão ao nosso redor falam sobre nós. Ou que até nós falamos sobre nós mesmos, né? E aí entra às vezes que a gente não tá tão bem assim, da gente falar, hoje eu não tô muito legal. Eu não sou tão bonita assim como ela. Por isso que a vida dela é diferente, por isso que a vida dela é melhor. Isso não fica bem em mim. Nada dá certo na minha vida. Olha o marido que eu arrumei. Eu não tenho sorte no trabalho. E o que a gente acaba fazendo com isso tudo? Eu falo que as palavras têm poder. E todas essas frasezinhas que eu acabei de falar aqui, a gente fala no nosso dia a dia. Quem nunca falou isso, né? A gente é ser humano. E acaba que essas palavras a gente profetiza na nossa vida. E a gente acaba vivendo essa vida. Então essa imagem virtual acaba sendo a nossa imagem real. E geralmente ela é negativa. É do que a gente não queria ser e que acaba se tornando. E você acaba vivendo essa vida que você às vezes não queria estar dentro dela, que às vezes você não queria estar dentro de um relacionamento, que às vezes você não queria passar por situações. E você começa a se perguntar, por que disso tudo? Porque a gente às vezes tá procurando de novo sempre externo e nunca procurando dentro de nós. E aí vai pro segundo sintoma, que é a raiva. Nós começamos a sentir raiva. A gente começa a ficar rígida. A gente sente raiva de nós. A gente sente raiva das circunstâncias que a gente está passando. A gente sente raiva das pessoas que às vezes a gente está convivendo. E a gente começa então essa raiva às vezes fica ali no nosso interior
e a gente não coloca essa raiva pra fora. E ela vai criando o quê? Um vazio maior ainda dentro de nós. Vai criando um buraco emocional. Porque assim, nós somos seres humanos, né? De carne, de osso, enfim. Só que a gente também é energia. Eu não sei se você já chegou perto de alguma pessoa, às vezes falou, nossa, que sensação gostosa, como é bom ficar perto dessa pessoa, como é bom ouvir essa pessoa. Você já sentiu isso? Alguma vez perto de alguma pessoa? Sim ou não? Me respondem aqui. E também o contrário acontece. Quando você fala assim, não senti muita boa energia perto dessa pessoa aqui. Então nós mulheres, nós temos esse instinto, nós temos essa intuição. E nós temos que dar valor a isso. Muitas vezes eu achava, a Jamilda falou que ficou sem som. Estão me ouvindo, gente? Vou erguer mais o volume aqui. Quem tá me ouvindo, quem tá aqui tá me ouvindo também ficou sem som? Fala sim ou não aqui pra mim saber. Voltou o som? Tá normal? Ah, obrigada, Marcelo. Então, a gente vai criando esse vazio emocional. Vai criando esse buraco, né? Talvez foi pra ti, Jamilta. Entra, sai e entra de novo pra ver. E aí, a gente cria esse buraco emocional. E a gente vai fazendo o quê? A gente quer preencher esse buraco. Obrigada, Terezinha. Terezinha tá ouvindo. Então eu acho que é você, Jamilta. Sai e entra de novo, que daí eu acho que vai dar certo. E você quer preencher esse vazio com o quê? Com pessoas, com situações, com atividades, com um trabalho. E aí leva o segundo, aí leva um outro, né? Com o trabalho você não pode ficar parado, né? Aí entra também, você leva com comida, aí você come, aí você engorda, aí você vai na frente do espelho e acorda e fala, olha na frente do espelho. E aí você só vê os seus defeitos. Você vai lá na frente do espelho e, nossa, tem uma ruguinha aqui. Nossa, saiu uma espinha aqui. Nossa, tô com uma mancha aqui. E aí você se martiriza ainda mais. E essa imagem virtual sobre você só vai aumentando. E ela aumenta cada vez mais. E aí, esse buraco que a gente cria vale tudo, né? Vale você ir lá na frente do espelho e só ver os seus defeitos, vale você comer um monte, vale você comprar, vale você se endividar, vale você fazer cursos, vale você adquirir diplomas, certificados, porque a gente veio de um mundo que, nossa, se você não tiver certificado, você não é nada. O que você faz? Que certificado que você tem? Algumas pessoas pensam assim, que o certificado define elas. E não é assim. Hoje o mundo mudou. A gente vê, né, antigamente os nossos pais sofreram com isso, às vezes muitos, que nem meus pais, não tiveram estudos, fizeram um primeiro grau, depois, mais tarde, que foram fazer o segundo grau. Então eles não tinham acesso, né? Poucas pessoas tinham acesso à graduação. Então era até o sonho dos pais, né? Que nem da minha geração, de formar as filhas, delas terem uma profissão. Eu sempre vi o meu pai me falando assim, ó, filha, se você tem uma profissão, você não passa fome, né? Por quê? Porque eles vieram de uma geração que eles acabaram passando fome, que era muito mais difícil, que geralmente moravam, né, em interior, que era com agricultura, enfim. Aí começa ali, né, a revolução, enfim, que daí você vai para a indústria. Mas os nossos pais, eles sofreram, só que a gente não precisa mais sofrer.
com algumas coisas que nem eles passaram. Só que é aqui que a gente acaba sofrendo emocionalmente, né? Por quê? Porque a gente tem esse problema com o nosso emocional, ele acaba ficando muito abalado. E aí vai pro terceiro sintoma, que a gente contém essa raiva. A gente contém essa raiva dentro de nós. E aí a gente fala, eu preciso cuidar da minha vida, me deixa. Eu sei que até hoje foi você que interferiu na minha vida, agora eu quero seguir daqui pra frente eu não quero mais porque aquela pessoa me prejudicou muito. E às vezes a pessoa te prejudicou. Aí será que vale a pena continuar ou não? Porque às vezes a gente insiste tanto em coisas e será que faz sentido? Por quê? Porque às vezes eu não me coloquei em primeiro lugar. Eu deixei às vezes a outra pessoa invadir o meu território. E aí a gente tem que começar de se olhar pra dentro, de se olhar o novo eu, de olhar pra mim e falar como eu quero ser, como eu quero ser fisicamente, como eu quero viver minha vida, como eu quero ser tratada. Mas a gente às vezes não faz isso, né? A gente contém essa raiva e às vezes nem coloca pra fora, nem fala pras pessoas que elas te magoaram tanto, né? Se você tem a oportunidade, você vai guardando tudo ali pra dentro de você e aquilo vai ficando e você vai engolindo. E aí você vai criando somatizações no seu corpo. Como assim? É dor de cabeça, é enxaqueca, é fibromialgia, aí brota ferida no teu corpo, brota espinha na tua cara, você vai lá, se queima no fogão, foi sem querer por quê? Porque você sente essa raiva contida dentro de você. E essa raiva, você acaba vivendo ela. E daí você faz atos falhos, né? Sem querer você passa pelo sofá e bate lá o dedinho e fala, que doeu. E daí, o que? São atos falhos. Tu vai lá fazer a comida no fogão, encosta na panela, queima a mão. Atos falhos. Sai de casa, às vezes bate o carro. São atos falhos do nosso inconsciente. Por quê? Porque a gente tá sentindo essa raiva, tá sentindo essa insuficiência, tá sentindo esse vazio. E quando a gente fala, nossa, caramba, eu tenho tudo isso. E agora? O que a gente faz? O que a gente faz? Porque a gente vai criando o quê? Um movimento de autodestruição sobre nós mesmos. Por quê? Porque é a raiva que você tem contida dentro de você sobre você mesmo. Por você ter às vezes permitido que isso acontecesse, por você ter vivido isso, por você não ter colocado pra fora. E aí entra uma coisa que a gente tem que ser forte. A gente não pode demonstrar nossas fraquezas, né? A gente foi ensinada isso. Engole que nem um sapo e fica lá. Por quê? Porque a gente foi ensinada que a gente não pode ser vulnerável. Eu vou falar. Hoje não é dos meus melhores dias. Eu quase que não vim aqui gravar. Gravar não, me expor. Mas eu tinha um compromisso. E por tudo isso que eu estudei, eu falei, não, isso é um problema de como eu interpretei
como que eu senti aquilo. Porque às vezes você que tá ali do outro lado, você vai sentir de uma coisa. Mas a outra pessoa às vezes sente de outra maneira. E aí a gente não quer se expor à vulnerabilidade. A gente não quer chorar porque a gente quer ser forte. Eu sou um saco de pancadas. Eu aguento. Vem, bate que eu aguento. Só que não é assim. Desculpa, gente. E a gente tem que pôr pra fora essa raiva. A gente tem que pôr pra fora o que a gente tem que tá sentindo. A gente tem que chegar e conversar. Falar, Deus, tá bom, eu tô passando por isso. O que isso quer me dizer? Me fala. Eu não gostei de como eu fui tratada. Por que fui tratada? Essa pessoa me tratou assim, dessa maneira. Ou por que eu estou me tratando assim, dessa maneira? Por que eu não posso ser vulnerável? Por que eu não posso sentir? Por que eu não posso chorar? Por que eu não posso me expor? Porque, nossa, chorar é fraca. E nós não podemos ser fracas. Nós temos que ser fortes. Porque fraca é sinal de fracasso. Quantas vezes a gente pensou isso? Mas eu falei, não. Eu tenho esse compromisso, não é só comigo. É com quem tá me assistindo também ali do outro lado. E eu falei, eu não tô sozinha. Quando a gente sente que tem Deus aqui dentro, a gente que é filha de Deus, a gente fala, não. A gente sempre tá ancorada em algo. Porque assim, ó, a vida sempre vai ser altos e baixos. Sempre vai ter. Sempre você vai levar pancada. Sempre você vai ser atentada pelo outro lado. Negativo, para não falar a palavra aqui, para não profetizar. Mas aí você tem que ouvir a chama do teu coração. É isso que você tem que fazer. E sabe por que eu abri essa live hoje? Porque como eu sei que eu tenho esse problema, mas como que eu resolvo? É estar no meio de outras mulheres. É eu ser vulnerável. Eu falar, eu tô passando por isso. Quem nunca passou por isso também? Eu tô aqui, eu já passei. Eu posso te ajudar nessa jornada também, né? Uma ajudar a outra. É assim que nós mulheres curamos umas com as outras. E a gente não precisa ser forte. A gente não precisa carregar essa raiva dentro de nós. A gente não precisa sentir esse vazio dentro de nós. E colocar que, às vezes, a mulher trator e seguir e querer passar por cima de todo mundo. Não. A gente pode ser nós. E isso é mais comum do que a gente imagina. A gente acha que às vezes, só acontece comigo. E não. É muito mais do que a gente imagina. E isso vai lá desde a infância, desde quando você é criança. Daí na adolescência piora. E aí a gente cresce, vira adulto e isso continua. E a gente nunca vai buscar a fundo de como curar isso tudo. O que o Marcelo escreveu, ser vulnerável é apenas para pessoas fortes. E uma coisa que eu falo pra vocês, quando a gente sente isso, nada pior é do que uma mulher morrer em vida. Já ouviu essa frase?
morrer em vida. Por quê? Porque às vezes a gente sente esse vazio, a gente acha que a gente tá sozinho, a gente sente essa raiva, sente essa insegurança, a gente contém isso em nós e a gente não, às vezes, tem medo de expor isso pra fora. E nós, mulheres, a gente precisa de motivação, de ter algo, né? Motivação é um motivo para a ação. Só que esse motivo tem que vir daqui, da nossa chama interior. É daqui que ela vem. E eu tenho até uma frase aqui que eu quero até compartilhar. Enquanto eu não me resgatar de mim mesma, não reconectar com o meu poder pessoal, com os poderes da minha natureza, com os poderes da minha essência, enquanto eu não me reconectar com isso, eu vou me sentir insuficiente. E era isso que eu queria passar hoje para vocês aqui. Que enquanto você não se resgatar de você, enquanto você não se reconectar com você, enquanto você não ser vulnerável, você não consegue acessar a sua natureza, os seus poderes pessoais e se reconectar com você. Então era essa reflexão que eu queria deixar para vocês. E cuidam o que vocês falam, porque as palavras que vocês falam, boas ou ruins, você acaba profetizando isso tudo. Então começa a partir de hoje já a cuidar o que você fala, porque as palavras têm muito poder na sua vida. E o que hoje, uma das piores coisas da humanidade é o emocional. E se você às vezes não conseguir ter esse equilíbrio, essa inteligência emocional, muitas pessoas vão acabar morrendo em vida. Que é isso, Gabriela. Estão vivendo, mas não estão. E como que a gente cura isso? Se reconectando consigo mesmo. Mas muitas vezes você vai precisar de ajuda. E a ajuda vem com quem passou por isso. Quem sabe o caminho das pedras e que você não precisa passar. Que sabe te mostrar o campo que tá a mina, te ajuda a cruzar por essa mina em segurança. E além disso, te abrevia vários anos da sua vida. Para quê? Para você aproveitar a sua vida com alegria, com abundância e se sujar de vida. Tá bom, gente? Obrigada por hoje, quem esteve junto aqui comigo. Gratidão por ter esse momento, o seu momento de ter essa disponibilidade de estar aqui ouvindo. Eu espero que eu falei aqui faça algum sentido para você, faça algum sentido para sua vida e que toque de alguma maneira você, tá bom? Um grande beijo no seu coração e eu vejo vocês amanhã aqui de novo às 7h30 da manhã.